De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo mais uma vez. Ela faz tempo que ela não vem nos ver, mas vamos matar saudades com uma pauta super legal. Nutricionista queridíssima e referência na área. Estou falando de Andréa Zácaro de Barros. Bem-vinda. Obrigada, Você tá bem? Tô ótima, graças a Deus. Saudades eu tava também, Pois viu? é, durante a pandemia, né, muitas pessoas também preferiram não estar pessoalmente, não foi? Total. Eu imaginei. É a primeira vez que eu saio para um programa por você. Obrigada. Eu me lembro que a gente até conversou, a gente falou, e André e tal. Não, ela optou nesse momento, não tá. E aí, claro, a gente respeitou todo mundo, as entrevistas que foram feitas até por vídeo, a gente colocou também algumas, mas que bom tê-la, eu também vacinei. Eu também. Então a gente vai agradecendo, dando um passinho de cada vez, né? Isso, bem-vinda. Isso, obrigada. Bom, pauta de hoje, gente, muito pedida. Eu acho que é um momento que a gente tá aí com tantas opções que a gente tem desses adoçantes naturais. Vamos falar dos benefícios deles. Você quer fazer uma introdução? Sim, eu acho que é importante as pessoas saberem que hoje em dia, com a tecnologia, com o advento da indústria e tudo, existem novas substâncias no mercado, né? Como edulcorantes, que são aditivos alimentares. Então, às vezes as pessoas falam assim, tem aditivo. Um espessante é um aditivo, né? Um corante natural é um aditivo, né? Tá. Então, como aditivo, esses edulcorantes que a gente tem, que é o nome técnico do adoçante, a gente tem duas categorias. Tem as artificiais, né? E tem as naturais. Eu acho que a ideia hoje, as artificiais por tempo foram banidas, depois voltaram. E a gente tem testes de segurança para o consumo disso. Para você ter uma ideia de um aspartame, que eu acho que a pauta não é falar sobre esses, mas assim, o limite seria 40 miligramas por quilograma de peso. Em relação à sucralose, que também já foram feitos testes com animais, né? E isso é extrapolado para o humano, são equivalente a, se eu não me engano, 75 sachês por dia. Então, assim, a dose é muito elevada para fazer mal de alguma substância para poder fazer mal. Isso, assim, pensando na segurança do consumo deles. Perfeito. E aí, esses novos que saíram no mercado agora, já teve o Stevia, né? Que o Stevia vem há tempos, da folha mesmo, né? E entra agora o xilitol e o eritritol, né? Que são polióis, que são carboidratos. Né? Sim. Então, a ideia deste adoçante é ele dar o dulçor, né? Trazer a substância doce para o que você vai consumir, com menor contribuição calórica, né? E, consequentemente, de carboidratos. Então, dá para fazer alguma preparação, dá para adoçar o seu café, o seu suco, né? Então, a gente No consegue. entanto, eles também acabam fazendo a questão da liberação de insulina, de certa forma. Depende dele. Tá, não são todos. Não, que ver? interessante. Se a gente falar de insulina, né, a gente vai falar de índice glicêmico, e eu acho que é um termo que é muito complicado explicar aqui, ao vivo, né, e eu nem explico isso para todos os pacientes, porque eu não acho que é um tema que precise de tanta atenção. O índice glicêmico, ele é avaliado, a gente consegue detectar esse índice em percentual com um padrão. Então, ou eu tenho uma tabela de índice glicêmico onde a comparação foi feita com pão branco, ou com glicose. Que glicose é uma bolinha só de carboidrato, né? Então, é um monossacarídeo. Nessa comparação, para você ter uma ideia, frutose tem baixo índice glicêmico. Baixíssimo, né? E a glicose é 100%. Quando eu tenho a sacarose, que é o açúcar de mesa, e aí tanto faz a sacarose vir do demerara, do mascavo ou do cristal ou do açúcar refinado normal, são duas bolinhas. Então a sacarose é glicose com frutose. O índice glicêmico da sacarose já é 65, é menor. Quando eu entro nesses outros polióis, né, que vêm dos carboidratos, o xilitol, por exemplo, ele tem um índice glicêmico de, se eu não me engano, 35. E o eritritol, 0. Olha só. Porque o eritritol, ele acaba sendo completamente eliminado. Ele nem entra em metabolização. Que olha que interessante. Então, a gente tem essa eliminação. Tem algumas diferenças. Pensando nesse índice glicêmico, acho só bom eu dar um complemento. Claro. Que quando você mistura isso numa receita, então eu vou adoçar uma panqueca que eu fiz com ovo. A proteína diminui o índice glicêmico da refeição. Vou misturar com fibra. Eu peguei fibra e coloquei a fibra, retarda o esvaziamento gástrico e diminui o índice glicêmico daquela refeição. Gordura. Eu vou usar uma pasta de amendoim, ou vou colocar azeite ou óleo, ou sei lá o que, diminui o índice glicêmico também. Então, eu acho que é importante saber
qual é a combinação que eu fiz no meu prato, no meu lanche, ou sei lá o que eu fiz, ou na receita. Tá. E se nessa combinação eu tiver uma grande concentração de açúcar com poucos ingredientes que diminuam esse índice glicêmico, essa preparação vai ter alto índice glicêmico. Tá legal. Né? Agora a gente até, para falar das características mesmo de cada um, a gente preparou e você vai fazer aqui até um testezinho. Eu acho interessante só a gente colocar ver o primeiro quanto na tela. pesa. Tá, né, para ter uma ideia da quantidade. Isso. Vamos colocar o primeiro na tela. Mandem perguntinhas no @vocêbonita.tv. Começamos com xilitol. Então, tabelinha nutricional numa quantidade de 10 gramas. Isso. Calorias, 26,1. Gorduras não tem, carboidrato 7, alguma coisa e proteína também não tem. Então, veja, a gente não chegou no açúcar, mas o açúcar ele tem 1 grama de açúcar tem 4 calorias, né? Dependendo dele, se ele é um pouquinho mais duro, talvez eu consiga 3,8, 3,9 calorias por grama. Aqui a gente, por grama, tem 2,6, então eu consigo reduzir pela mesma quantidade, então 10 gramas do mesmo, né? Se eu quiser adoçar um café, se eu quiser adoçar uma receita, eu vou usar a mesma quantidade de adoçante. Entendi. Né? E eu consigo menos calorias. Vamos fazer, só colocar aqui na nossa balança quantos são os 10 gramas, só pra gente ter uma ideia de 10 gramas. Onde está? Nós estamos falando do xilitol. E o xilitol está aqui. O xilitol tá aqui. Eu vou pegar duas. Tá aqui, né? Tá. Então deixa eu pegar essa daqui. A gente liga, zera. Já tá zeradinha. Ah, já lá. tá? Já pus então a tá. cara. Ó, peguei uma colher bem cheia. Vamos ver quanto vai dar aqui. Ah lá, que legal. Então, ó, uma colher bem cheia. Bem cheia tem 21. Tá bom. A gente está falando de uma colher de sopa, que eu acho até importante a gente falar de medidas caseiras. Uhum. As pessoas vão fazer receitas e elas usam colher de sopa da vovó, que é aquela bem fundona, tipo essa. E aí a gente tem diversidade de medidas, Sim. né? Então eu acho que pensar numa balancinha em casa ajuda pra gente não errar na receita. Tem uma né? quantidade. E agora, o xilitol, ele adoça mais ou menos, pensando na questão do doce, para quem consome muito açúcar e gosta de sentir o doce. Então, aí a gente entrou num lado sensorial. Tá. Quem gosta de muito açúcar vai ter que testar aos poucos a quantidade que adoça suficiente para você. Entendi. Então, se a gente está falando em pó, a ideia do xilitol, do eritritol, do estévia, o estévia até que adoça bem mais. O estévia adoça 300 vezes mais em relação ao açúcar. Tá. O eritritol e o xilitol igual. E a ideia é que vai também modificando esse paladar para ter um paladar ali não tão... Mas a ideia é você colocando aos poucos, vai testando. É possível que você erre nas receitas, então faça uma receita com um pouco menos, depois fala, esse eu vou acrescentar um pouco mais. Tá. Use as receitas que tem disponíveis já, eu acho que tem uma variedade de coisas para a gente poder usar e conseguir adoçar na mesma quantidade. Perfeito. Né? Os dois, eles têm sabor semelhante ao açúcar, tanto o xilitol quanto o eritritol. Mas quem gosta de muito açúcar, vai ter que começar a diminuir esse... Até chegar no seu padrão. A gente vai deixar, então, já que você citou o eritritol, vamos colocar na tela a tabelinha nutricional, então, do eritritol. Olha lá. Ó, deixamos aí na tela para vocês. Em 10 gramas não tem caloria, não tem gordura, tem 20 gramas de carboidrato, também não tem proteína. Andréia, que interessante esse eritritol. Nunca imaginei essa tabela nutricional, nunca tive curiosidade, né? É legal? É positiva? Então, existe esse lado positivo que eu acho ótimo, né, pra gente imaginar que você vai consumir um carboidrato, né, que os polióis são, e que ele não te fornece nenhuma caloria. Porque, na verdade, o eritritol, ele é metabolizado, né, ele acaba sendo todo excretado pela urina, 90% dele, né? E a gente acaba tendo pouca participação. Então, eu consigo adoçar produtos, né? E a indústria está se usando bastante disso para diminuir o teor de açúcar, que foi uma proposta colocada há anos atrás, né, pelo governo, para que a gente conseguisse diminuir o consumo de açúcar da população de maneira sutil. Tá. Né? Então, eu vou colocar isso num achocolatado, eu vou colocar isso numa preparação. Então, a indústria se colocou à disposição em fazer essa modificação. Então, às vezes, você tem uma bebida que é doce, você olha no rótulo, você fala, gente, mas o que ela tem? Né? Então, o eritritol, ele é completamente eliminado. Existe uma diferença muito grande entre o eritritol e o xilitol, que eu acho importante a gente falar. A apresentação é um pouco diferente, né? Esse aqui é mais pozinho. Tanto é que 10 gramas, uma colher de sopa, do mesmo que a gente pôs de 20 gramas do xilitol,
A colher de sopa tem 10 gramas só. Ah, ele é mais fofo, tipo ele é mais fofo. Mistura de amido de milho e açúcar. Ele parece, ele parece. E tem uma coisa, na preparação, quando a gente vai usar para culinária, a gente também tem que testar qual é o adoçante que você vai usar. O xilitol, ele tem 50% dele, ele é absorvido, outros 50% passa para o cólon, ele não é absorvido. E se ele passa para o cólon, ele pode dar uma sensação de estufamento, de fermentação, né? Então, as bactérias vão fermentar esse carboidrato, né? Então, ele vai adoçar, você vai consumir, 50% vai ser absorvido, outros 50% vai ser eliminado. E pode até dar diarreias, né? Pode dar um desconforto. Então, na hora de usar, se você vai usar grande quantidade, isso também é importante. O que é grande quantidade? Você coloca sei lá, no bolo que você fez, e você coloca num suco, você coloca numa outra coisa, você vai somando ao longo do dia uma grande quantidade. Se for grande quantidade de xilitol, você vai sentir um desconforto. Tá. Pode ser que você sinta um estufamento. Mas na hora de fazer uma preparação, você não precisa de corpo? Sim. A hora que você bate, você precisa aerar. E aí você precisa testar qual é o adoçante que você vai usar que consegue dar a mesma textura que o açúcar para uma preparação. Porque o açúcar, ele dá essa cremosidade. Você vai fazer o começo de um bolo, você vai bater ovo com açúcar, né? Que é o que a gente acaba fazendo, ele fica aquele cremoso, você vai aerando e consegue fazer um pão de ló. Tá. Se você quiser substituir o açúcar, você vai ter que testar o xilitol, né? O eritritol. Né? E vamos colocar mais uma opção então aqui para teste, quer ver, ó? Acho que a gente colocou além do também xilitol, eritritol, olha lá o tem próximo. Stevia. Vamos falar do stevia, que você comentou que ele adoça muito. O stevia que as pessoas normalmente comentam, inclusive o que eu destacaria, é que ele tem um sabor residual, que às vezes não agrada. Eu sei. Na né? verdade, o stevia, ele é o sabor da folha. Né? Então, para as pessoas que já conseguiram retirar um pouco o gosto doce, né? Não quer um café adoçado, não quer uma sobremesa muito doce, não tolera muito essa coisa extremamente doce, essas pessoas aceitam muito mais. E tem o lado da folha, as pessoas que não entendem ainda que o eritritol e o xilitol também vêm de carboidratos e são naturais, né? Tá. Acabou o stevia entrando em cena, né? E na verdade, a quantidade, o eritritol tá aqui e o xilitol tá aqui. Aquele que parece amido é o stevia. É o stevia, então verdade. ele tem a quantidade que eu vou usar, ele fornece menos gramas. E você pode botar mais. E como ele adoça muito mais, você não vai usar 10 gramas, você vai usar 1 grama para adoçar. Verdade. Alguma coisa assim que vai ser num sachêzinho. Vamos pro próximo. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Além eritritol, xilitol, stevia, temos o açúcar demerara, né? Que ele não é refinado, mas ele é açúcar. Sim, na verdade, dos açúcares, eu acho até bom esclarecer um pouco. Açúcar é açúcar. Se pensar em calorias, 1 grama tem 4 calorias. Isso vai ter um pouquinho menos, mas tem. Tá. Né? E a quantidade que você vai usar, se for do açúcar branco, ou do açúcar mascavo, ou do demerara, né? Ela vai ser muito semelhante quando você quiser o doce. Então, às vezes eu vejo as pessoas fazendo bolos com nome fit, nome alguma coisa, cheio e de usa demerara. outro tipo de farinha, mas coloca grande quantidade de açúcar mascavo. O açúcar mascavo, se você olhar, ele parece uma rapadura moída, e é isso mesmo. Então, você faz o açúcar, você faz a rapadura, da rapadura você tritura, sai o açúcar mascavo. Passa por algum refino? Não, mas passa como se fosse uma lavagem, né? Você vai lavando e você vai retirando um pouco dessa cor e tudo e deixando ele mais levezinho, você faz o açúcar demerara. Do demerara, você refina mais ainda, você vira o açúcar branco. E o açúcar cristal, ele é o branco, vaporizado e seco. Nossa Senhora. Então, na verdade, o que eu queria deixar claro aqui é que as pessoas, elas podem comer açúcar. Apesar disso ser extremamente polêmico, que eu acho importante, porque eu tenho muito cuidado com o terrorismo nutricional. É verdade. As pessoas, elas estão desenvolvendo transtornos alimentares por eu não posso, eu não devo, isso faz mal. É óbvio que o excesso do açúcar não é bem-vindo. É óbvio que eu não estou falando aqui para a pessoa adoçar tudo com açúcar na vida. Ela tem que comer fruta, ela vai comer a porção salgada do dia, ela vai aprender a utilizar um pouco do açúcar nas coisas que ela quiser, se ela quiser. Inclusive, abaixo de 2 anos, crianças não devem consumir nem açúcar e nem nenhum edulcorante. Eu ia te perguntar das crianças se esses naturais, então, são melhores, assim, são bem-vindos para as crianças também. Tanto artificial quanto natural não deve ser consumido para criança, por criança. Se a criança quer provar uma coisinha sua que tem,
a quantidade que ela vai provar também tem 1000 trabalhos mostrando que não vai chegar nem em 1/100º do que poderia causar algum malefício dos artificiais. Tá. Dos naturais é óbvio, né? Então, o natural a gente está falando de uma fibra, a gente está falando de um poliol e esse não tem contraindicação, né? Nem para gestante e nem se a criança provar. Passou de 2 anos, aí a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Obesidade, todas, a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, preconizam um consumo baixo. Baixo é assim, a gente tem uma necessidade de carboidratos de 45% a 65% do total das calorias. Então, vamos supor que eu precise de 2.000 calorias, 1.000 calorias vão ser de carboidratos. Destes carboidratos, que vão ser 50%, 10% pode ser açúcar. Isso dá a chance da gente fazer negociação com quem gosta de um pouco de açúcar. Aí, Glaucia. Porque se a pessoa fala assim, eu não consigo tomar aquele meu café da manhã sem açúcar. Então tá, então você vai consumir o complemento fruta com fibra, um iogurte, e aí você pega o seu café e adoça com um pouquinho de açúcar. Entendi. Se a pessoa não tiver diabetes e nenhum problema em relação ao metabolismo dos carboidratos, dá para considerar um pouquinho de carboidrato ao longo do dia vindo do açúcar, até 10%. Então, bem esclarecido. A gente vai agora para o mel, que está aqui também, né? Acaba sendo... Ele entra na nossa pauta por ser natural, mas até... e eu acho delicioso, e ele tem tantas vantagens, né? O mel é tudo de bom. Olha lá. Quantidade em 10 gramas, 30 calorias. Gordura não tem. 7,5 gramas de carboidrato. Proteína também não tem. É uma boa opção? É uma ótima opção. O que a gente tem que tomar cuidado só é não fazer o excesso do mel, né? Quando eu era criança, a gente tinha aqueles sachezinhos de mel que a gente ficava levando e consumindo. Ele tem, libera insulina, óbvio, né? Ele tem um índice glicêmico mais baixo que a sacarose, sim, mas ele não deixa de ser um tipo de açúcar, né? Acho interessante só que a pessoa que usa o mel, que gosta do mel, ela acaba usando pouco. Ela não coloca muito mel. O pouco de mel que você joga numa fruta já dá um gostinho diferente. Né? É verdade. E a gente tem outras substâncias bioativas importantes no mel, né? Então faz parte de uma alimentação balanceada, equilibrada. Você aumenta a imunidade, né? Bactericida, o mel não tem discussão, né, gente? Além de saborosíssimo. Então aquele toquezinho, às vezes um docinho. Exato, vai fazer um bolo e ao invés de colocar mais açúcar, você pode adoçar com mel, colocar uma canela, colocar um cravo, alguma coisa para dar um toque diferente. Tá aí, gente, ó. Muito bem esclarecido, comentei com vocês que ela é referência mesmo no assunto, eu acho que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas. Quem quiser saber mais desse trabalho, vou deixar o Instagram e o telefone do consultório. Consultório 4438-8584, 4438-8584 e lá nas redes sociais, então no Instagram, @Andrea Zácaro, Zácaro tem 2 Cs e é Andrea, tá? @Andrea Zácaro. Tudo junto, você já encontra o trabalho. Adorei te ver. Obrigada sempre pela aula. Muito obrigada. Volte sempre agora, hein?